Amén, amén, hermano Miguel. Dios Amém, te amém, bendiga irmão Miguel. Deus grandemente. te abençoe grandiosamente. Es É lo que fue visto o que foi visto en esa visión. nessa visão. Y el hermano Branham E o detalla irmão Branham detalha ela, algunas cosas. No detalha deja que allí, algumas coisas. Presta cuando atenção él que aí quando ele comienza começa a dar detalles, por ejemplo, a del dar ruido detalhes, por exemplo, do que barulho, do hacía som que fazia cuando él estaba en la quando ele plataforma estava na plataforma y cómo era que se e oía como era que era ouvido isso y e cómo era que se movía mientras él como era que ele se ministraba. movia enquanto ele ministrava ou estava Ya ahí empieza él a ministrando. hablar E aí ele começa a falar que es que é el mismo Espíritu o Santo. mesmo Espírito Santo. Y É o próprio Espírito Santo. E luego depois, en varios em várias mensajes, da un mensagens, poquito de más luz en ele dá um cada pouquinho de mais ocasión en luz donde él em cada ocasião, um relata momento ese onde ele momento. conta Pero sobre esse momento ou esse momento. como tiene Mas, al lado al ángel, como tem do lado o anjo, ou él sabe o que anjo no está puede do hablar seu más lado, de ele lo sabe que que não pode falar le mais fue do que lhe foi dicho, dito ou permitido. porque cuando él está relatando Porque la quando ele visión, está contando a visão, ya él ele conocía já conhecia todo lo que estaba tudo ocurriendo y o que quién era estava el instrumento. acontecendo e quem era o instrumento. Porque Porque el misterio grande o grande mistério y e lo difícil para el o pueblo y la difícil ou humanidad en dificultoso cada para edad, o en cada povo e para a dispensación, humanidade em cada era, em cada es reconocer dispensação, o difícil é reconhecer al instrumento que o Dios instrumento que Deus está manifestando en esa está edad o dispensación manifestando nessa era ou dispensação. y E identificando ese instrumento, identificando esse instrumento, automáticamente se abre automaticamente se abre el conocimiento o y se conhecimento entiende el e programa se entende o que Dios está programa que haciendo en Deus ese está momento fazendo nesse momento con la com identificación a del identificação mensajero. do mensageiro. Porque O como Dios mensageiro siempre sendo obra a través identificado, de porque como su Deus sempre mensajero obra, opera através do seu mensageiro y por e medio de esos velos de através carne, desses véus de carne, Dios no obra de otra manera. Deus não opera, Siempre ha não sido así desde el obra de principio. outra forma. Sempre foi assim, Pues el desde o ser humano princípio foi assim, pois o identificando ser humano esse véu de carne, identificando pues já esse véu de identifica a carne, obra pois que Dios então está já haciendo identifica en a ese obra que tiempo. Deus está fazendo nesse tempo. Ahora vea que Agora vejam que en la em visión de la carpa, cuando na él visão da carpa ou da empieza tenda, a quando dar ele esos detalles, começa a dar esses detalhes ou el minúcias, sonido que hace siempre o cuando está som en las que é feito reuniones, sempre quando está nas Espírito reuniões, Santo, o Espírito Santo fazendo esse som nas reuniões, vê esa misma columna de fuego, ele vê essa mesma coluna de que él fogo sabe, que ele porque él sabe, había visto él, porque ele já a tinha visto. y E sabe que de ahí ele sabe que era que daí el ángel era que o le anjo hablaba y también falava com ele também cuando se manifestaba salía de quando esa se luz. manifestava, saía dessa luz. Dice que estaba hablando Diz a que alguien, estava falando com alguém, o sea, ou seja, todo eso nos muestra tudo a isso Dios nos mostra manifestándose Deus se manifestando no meio de ese pueblo desse povo por medio de ese através instrumento, porque desse instrumento, porque Deus, el ser eterno, o ser la boca eterno, son sus hijos, a boca são os Las seus manos, filhos, as mãos, los pies, os pés, es su pueblo. é o seu povo. Pero para que todo eso Mas para se que mueva tudo isso se mova y haga la obra en e cada edad, en faça cada a obra em dispensación, cada era, em cada necessita dispensação, é necessário, una dirección. é preciso uma direção, Por um guia. consiguiente, uno de esos Consequentemente, portanto, que um componen desses todo el que cuerpo compõe ou forma que ser todo la o corpo cabeza. tem que ser a cabeça ou Tiene que ser la cabeceira. Tem que ser haga que funcione las o que manos, faça com los que pies, funcione as mãos, os y pés, todo en e conjunto hace tudo em conjunto esse gran cuerpo, fazem esse esse gran grande corpo, esse grande exército y em conjunto.
E cuando ve quando la vê columna de fuego hablar allí, a coluna de fogo falar que lá, ele ou está falando falando lá, que está falando alguém mais com arriba, mais alguém, mais lá em cima, ya hemos visto já vimos que es en que esa edad é nessa era eterna, que es la edad de la eterna piedra que é angular, la a que era da sigue pedra angular, a que segue ou dá a essa etapa continuidade a onde essa estava etapa el onde hermano Branham, estava o irmão Branham, que él estaba que ele estava también al final também no en esa fim, brecha, ele estava no final, ele estava nessa brecha, e es ahí arriba donde él é aí vio em cima onde ele la viu columna de fuego que a voló. coluna de fogo que voou. La columna de fuego va A volando, coluna de fogo vai voando. el Espíritu Santo de O edad en Espírito edad, Santo de como era una em escalera era, subiendo, como uma subiendo, escada, subindo, subindo, sétima subindo. edad, E pues, da sétima era, pois, tenía que volar então hacia tinha que esa voar edad de para piedra angular, essa era de pedra angular. más arriba, Mais acima, y ahí la ve hablando con e alguien, aí ele vê a ver porque falando siempre com ha sido alguém. así. Porque Sempre sempre hablado foi assim, através sempre de seu falou mensageiro. através de seu mensageiro. y ve E vê la luz que se mueve a luz que se move y va al e cuartito, vai até o quartinho. da otro detalle, dice E que el dá ángel mais está um al lado, detalhe, que o anjo está do lado, que hay una diferencia entre e que la luz existe y uma el ángel, diferença entre a luz e o anjo. y todos esos E detalles todos esses detalhes, quais os se han quais estado abriendo, estiveram se porque cada abrindo, uno tiene porque múltiples cada um significados, tem y eso es múltiplos significados, e isso que é o cada que escogido de Dios cada escolhido de Deus está entendiendo y tiene está que comprender entendendo e tem que que não pode compreender que enfocar-se ele solamente não pode focar em ou ficar cumprimento fixo e apenas em um cumprimento un significado e y una em um revelación. significado e uma revelação. Todos esos detalles, porque Todos entonces esses no va a detalhes, poder porque armar el então não cuadro vai completo poder formar o quadro Tiene que completo, armar o quadro completo inteiro. de Tem los que ser diferentes ángulos en donde nos Dios diferentes está mostrando ângulos allí onde a su Deus está iglesia mostrando aí lo que para ele a sua estaria igreja haciendo en una gran aquilo que carpa ele catedral. estaria fazendo em uma grande carpa catedral. Y Ver os diferentes ângulos. E él dice en el libro de las edades, ele diz no livro das Está Eras, estudando em estes eu dias estive essa parte estudando onde nesses dias essa parte onde esse jubileo que esse jubileu que ocorre, acontece, ese esse año 50 de ano jubileo, 50 de jubileu, hay unos lugares donde él tem escribe uns lugares después onde ele de la escreve dispensación de la depois da gracia, dispensação da graça, después de la depois séptima edad, da sétima era, después de la dispensación de la depois gracia, da o sea, dispensação da graça, quando ou termina seja, a dispensação quando da graça, terminar a dice, dispensação aí entra da o graça, pueblo diz que aí o povo al entra año de jubileo, ao ano do jubileu, a de jubileu, el cumprimento de la ao venida del cumprimento Hijo da del Hombre vinda do Filho con do sus Homem ángeles, com seus y anjos. todo eso E tudo isso después depois dispensação da graça. da dispensação da graça. y es lo que no E han podido entender é o que não puderam aún entender ministros y hermanos até de mesmo nuestro ministros e irmãos do nosso quais tempo, os quais tiempo. Aman al hermano William, amam o irmão William, aman el mensaje amam a mensagem y reconocen e reconhecem la manifestación de Dios a en él, manifestação de trayéndonos Deus ese mensaje. nele, nos Pero hasta ahí trazendo se essa quedaron. mensagem, mas ficaram até aí. Y E no pueden ver não podem el ver cumplimiento de lo que o Dios cumprimento trajo por daquilo medio que de Deus trouxe nuestro hermano através William, no lo de pueden nosso irmão entender. William. Não podem podem entender, não podem entender ver isso. esos Não outros podem ângulos, ver porque esses se quedam outros solamente ângulos, em um porque solo. apenas ficam com um só. Lo cual, cuando E decía isso, quando ele falava, que dizia se estavam que falando dos truenos, estavam ele se dizia falando desde dos trovões, ele 70 e dizia, pouco, essa falava década isso de desde 70, 70 e pouco, essa década Ele de tem o título 70, de 80, e que ele tem que o o título livro de está sendo propriedade, dado à que o igreja, livro todo está isso sendo lo dado à hablava. igreja, tudo isso ele falava. Pero ve cómo Mas vê como no entienden não essa entendem essa parte de que parte todo de que tenía tudo que ser hablado tinha que ser falado, para cuando se estuviera para que quando se cumpliendo, estivesse cumprindo, todo tuviera una tudo base tivesse uma escritural. base, um fundamento escritural ou Assim escriturístico. seria, diz o irmão Branham, Assim quando ele seria, tomar diz o o irmão título de Branham, quando propriedade, ele salia do tomasse o trono de título de intercessão. propriedade e E saísse ele do hace la trono de salvedad, intercessão. todavía ele está E ele allí haciendo faz intercesión en essa, ese tiempo. esse alerta. Pero Ainda ele ele está hablaba como fazendo se já intercessão nesse hubiese tempo, mas ele salido. falava como se ele É já como tivesse quando saído. É dizia, como quando ele falava "Eu e regressarei". dizia, eu voltarei. Y E cualquiera diría, pero qualquer um diria, mas ¿cómo va a regresar? como é que ele vai voltar Si se Dios no Deus usa su mismo velo de carne não usa nuevamente. o mesmo véu de carne ou para esse los mesmo que véu de carne de estão novo. conscientes Isso é de que para Deus que estejam obra conscientes de que sempre Deus por obra, sempre meio de opera seus instrumentos, através e de que seus quando se los instrumentos e que quando ele os levanta leva,
levanta Pero outro ou aquellos um que outro. agarran eso, Mas por aqueles que ejemplo, el grupo pegam del isso, hermano por Branham, exemplo, o grupo do toman irmão eso Branham, eles pegam y dice, isso, agarram bueno, el isso hermano e Branham dizem, dijo bom, ahí o que irmão iba a Branham regresar. disse aí que iria En el libro de voltar. citas hay una parte No livro donde de dice, citações tem uma yo parte onde ele regresaré fala, de eu nuevo. voltarei de novo. Y otros E lugares lo em habla outros más lugares ele abiertamente fala mais y se abertamente identifica como disso. el E jinete del caballo identifica-se blanco, como o porque dice, cavaleiro yo do cavalo cabalgaré branco, esta porque senda diz, eu otra vez, y ese cavalgarei es este el sender esse jinete del caballo caminho blanco. outra vez Ahora, novamente. ¿cómo va E esse é o cavaleiro do cavalo branco. el Então, hermano como é Branham que a ele vai? O recorrer irmão Branham vai ese camino percorrer ministerial esse caminho nuevamente? ministerial de novo. Ahí tenemos que Vê entender, aí, y él nós temos que escribe en unos entender, e ele lugares escreve donde em uns dice, lugares onde diz, será el quinto será Elías, o quinto Elias. porque Porque tiene que hablar de esa manera, tem porque que es la falar dessa manifestación forma, desse jeito, desse porque espírito é a ministerial que manifestação está desse aí, espírito ministerial que está aí nesse obrando, y el momento, que está obrando, hablando es el trabalhando. Espíritu E de quem está Cristo, falando é o Espírito de Cristo, hablando de lo que falando sería daquilo que seria ou en aconteceria esa otra nessa manifestación outra de ese manifestação espíritu ministerial, desse Espírito lo ministerial, cual, si o se qual, lleva se Deus Deus esse leva que esse estava falando instrumento isso, que estava pues falando las isso, personas se tienen que o buscar leva, pois a en pessoa tem que dónde buscar, estaria procurar ese onde ministerio estaria esse operando ministério nuevamente operando de novo, novamente, através ser humano, de um ser humano. porque não hará nada o Senhor Porque sem não que fará antes nada revele o sus Senhor secretos sem a que sus antes siervos, los revele os profetas. seus segredos Ou a seja, seus servos, os profetas. Ou que seja, quando que se quando dice recorreré esta se diz senda que nuevamente, percorrerei esse pues, caminho novamente ou de buscar novo, pois tem que em se que véu de buscar carne esse em ministério qual estaria véu de operando. carne esse ministério estaria operando, trabalhando. E E los del grupo del hermano os do Branham, grupo do irmão es Branham lo que é o que siempre han pensado. sempre eles E pensaram todavía isso e hay muchos todavia esperando continuam que esperando que ele volte, regresse para que termine, vamos falar y assim, cumpla e cumpra essa parte essa que para parte ellos, que para vamos a eles, decir, no terminó. vamos falar assim, que não terminou E essa os del parte para grupo eles. E os do grupo del hermano William, do irmão William, muchas veces muitas vezes ellos eles han pensado têm pensado Que- ou pensaram que, y han dicho e que têm falado ou falam, no puede ser que não dessa pode forma ser en que dessa ellos forma, están desse pensando jeito eso. em que eles Como estão vão a pensando dizer isso. que o irmão Branham Como é vai que eles vão regressar? falar que o irmão Branham vai voltar? Ficam E falando assim. E vamos a decirlo, vamos dizer, eles apontam eles, señalan a esas personas, al grupo del apontam hermano essas Branham, pessoas, dizendo-lhe apontam o que grupo do como irmão vai Branham, ser que dizendo para eles que estén como é que vai diciendo ser eso, que eles estejam se falando Deus assim, enviou al desse hermano jeito, se William Deus enviou o irmão William com esse poderoso com esse ministério, poderoso ministério, e ele é que iba a continuar, e ele é quem iria continuar ou e dar falam dessa continuidade, falam assim, Pero dessa quando forma. Mas el hermano quando William se va, o irmão William se vai ou parte, Deus se lo lleva, Deus o entonces leva, esos e mismos então que esses señalaban al mesmos grupo que del hermano Branham, apontavam o grupo do irmão agora Branham, agora estão sendo colocados, estão ellos sendo en esa misma colocados, posición, eles diciendo, estão sendo colocados "No, hay que nessa esperar mesma al hermano William posição, que venga". dizendo, não, tem que esperar que o irmão William venha ou Vê? volte. Vê? Señalan a ellos, Eles hicieron apontam eso, eles y no que eles están viendo fizeram que ellos isso mismos assim están e cumpliendo não esa estão vendo misma que eles parte. mesmos estão cumprindo E essa mesma parte. Están colocándose E en estão la séptima edad, colocando-se na sétima era, porque fueron los de la séptima porque edad foram os da que sétima hicieron era que fizeram eso, y aún isso. E ainda haciendo eso, estão estão fazendo isso. esperando o irmão Que ainda estão esperando o irmão E acá, Branham. E aqui, cuando él nos dijo que quando estábamos ele entrando nos en falou esa que séptima estávamos etapa, entrando nessa sétima sabíamos etapa, até que onde não isso foi sabíamos 2000, até onde isso não foi sabíamos até onde por ia volta durar. de 2000, não sabíamos E quanto ela iria durar, ou iba chegar ia momento durar, que ia se ia chegar o cerrar. momento em que ia se fechar. Y fue aquella ocasión E foi en naquela donde ocasião ou vez onde hablei e dije eu falei, que se disse iban a dejar los bautismos, que iban a dejar os batismos la iam Santa ser Cena, deixados, deixar o llamamientos y batismo, todo eso, Santa Ceia, chamamentos ou correspondientes chamados a la e tudo dispensación isso de la gracia. que pertencia à dispensação da graça. Tudo isso ia ser deixado. personas E pessoas que que se han quedado en la séptima etapa, ficaram na sétima donde él nos etapa, introdujo, onde ele nos pero al introduziu, estar cerrada, mas ao estar entonces, fechada, unos quedan então dentro uns ficam dentro y otros e outros quedan en ficam un espacio em um espaço que no es ni de que una não edad é ni nem de otra, uma era nem da porque outra, al porque hecho ao llamado ser a ser subir, feito chamado a subir para que es subir, luego de la dispensación que é de la depois da gracia, dispensação da graça, no suben não y sobem. entonces se quedan ahí E então ficam por aí, ou aí. y usted lo puede ver. E você que pode deixaram de bautizar, ver que deixaram eles de deixaram de aceitar ao batizar, altar, deixaram de fazer chamadas para que chamadas recibam ao ao Senhor, altar para que se pero receba o tampouco Senhor, mas subieron arriba a tampouco la piedra subiram, angular. também não Se sobem quedaram neutros. lá em cima na era da pedra E angular, entonces ficam neutral ou descansam em sua neutras, fé, e então descansam em uma a sua fé esperança
em uma não basada esperança nem fundada não nas basada nem Escrituras, fundamentada nas e aí lhe Escrituras. E aí acrescentam e tiram, porque estão em uma posição porque estão numa posição ou peligrosa, situação que é onde muito, muito ministros perigosa, e onde hermanos, ministros e entonces irmãos le añaden y le então quitan acrescentam e a la tiram palabra. a palavra. Mira lo fácil que es añadir y Olhem o quitar. fácil que é tirar e Entonces, acrescentar. sí, Então, se aceptan aceitam, essa diretriz se eles de dejar aceitam los essa bautismos, diretriz de pero deixar no o batismo, a aceitaram subir. isso, E mas entonces não são tíbios. o de subir. Então são mornos. Esos son los representados de Esses los são os tibios, representados nos que no mornos, hacen ni una cosa que ni não la fazem otra, nenhuma se quedan coisa ahí nem a fazem outra mitad. coisa. Então fica aí na metade do cumplen caminho, las ou cosas a seja, mitad. cumprem as coisas pela metade. Pero Mas mire cómo en esa parte olhem como nessa parte de la da visión de la carpa, da visão da carpa, da tenda, él vio un sinnúmero de ele cosas viu um sem número de coisas siendo realizadas, sendo realizadas sendo ou llevadas a feitas, cabo sendo concretizadas Las aí, quais, as quais, quando quando uno se pone a mirar uma pessoa cada una de ellas, põe-se a olhar cada uma delas, ou fica olhando cada uma E delas e ve vê que en el cumplimiento de todo que eso, o cumprimento de tudo já isso, não no está em cumprimento cena, de tudo isso, já não está esse em cena personagem no que havia cenário, estado esse personagem que toda a esteve trajetória em com todo toda a este pueblo que ha trajetória, com salido. todo esse povo que saiu, y e está otro está ministrando en un outro lugar ministrando nuevo. Dice, em porque um todo lugar será novo, diz, porque tudo será Una manera novo, nueva, dice. uma maneira nova, uma E forma tudo é nova, novo. e tudo é novo. Cuando él dice que Quando ele diz que se daría a conocer se daria a el nombre conhecer en una manera o nueva, nome de uma maneira nova, uma nova forma, E novo jeito, e todo lo que él vio, tudo o que ele viu, aun cuando escuchó até mesmo quando ele As coisas escutou ali as no coisas quartinho, lá no y todo lo quartinho, que fue hablado, e tudo que foi falado, todo lo que vio, tudo y que todo ele eso, viu e tudo isso, todas en essas el libro de los coisas, sellos, no cuando livro en el dos sexto sello selos, dice, quando no sexto selo ele él se diz paró, que ele dice, ficou "Allí estava". e ali estava. Ahora, ¿qué fue lo que él vio? O que foi que ele viu? Lo mismo Agora, o que que vio foi no que ele viu? A mesma coisa que ele viu no Yo quartinho. no se los puedo decir. Eu não esto. posso dizer isso para vocês. Ou seja, Es algo é algo que impartirá, que impartirá ou dará para a igreja porque es para o rápido ou o eso que rápido. la iglesia Porque necesita isso que a igreja necessita, para que obtener la fe de precisa rápido. para obter a fé de rápido, y e conscientes que la conscientes fe de es que a una fé revelación. é uma revelação. Fé é Fé é Diz que o revelação. rapto é Diz uma que o revelação. rapto é uma revelação, pois Es y sería por então una, é con e una seria revelación que por el uma e pueblo, com uma los revelação que o escogidos que povo, seriam os escolhidos que seriam transformados, transformados, veriam y ou veria reconoceriam, e reconheceriam, entenderiam, entenderiam, creriam de todo o coração isso que foi profetizado, nisso que foi ou isso que isso foi que foi profetizado, isso que precursado foi pelo irmão precursado, anunciado pelo irmão Eles Branham. entonces entenderiam Eles então e diriam, entenderiam e "Pero se diriam, isto foi o que o mas irmão isto Branham foi o que o estava irmão falando." Branham estava falando disso. Miren Olhem, qué sencillo es, que simples é, porque porque lo grande o grande ou o um grandioso escolhido que um escolhido y la bienaventuranza e a más bem-aventurança grande maior que puede tener un hijo que de um Dios filho o de una hija Deus de pode Dios, ter, ou uma filha de Deus es pode poder ter, é poder ver lo que el hermano Branham o que vio o irmão Branham viu. y E al hermano Branham estar viendo. o irmão Branham, ao estar lo vendo que estava ocorrendo tudo allí, aquilo que estava acontecendo y él aí, dice que fue la ele columna diz de que fuego. foi a coluna de fogo. O sea, en esa Ou dimensión seja, ya nessa dimensão, podía ver todas já esas podia cosas. ver todas Pudo essas ver el coisas, ministério, pôde pudo ver o ver ministério, los pôde ver os resultados resultados da da obra obra desse desse ministério, porque ya él la estaba porque viendo ele já estava vendo esa a, escala ya nessa escala donde já estava chegando onde a la estava cúspide, chegando ou na no cúspide topo ou desse na ministério, cúspide em desse onde já ministério, eram onde já milagres físicos, eram milagres eram físicos, sanidades eram curas, por doquier, por onde quer que uma fosse. fila interminável. Uma fila interminável. Diz que saía e dava Diz a que volta saía e dava a Todo, o volta sea, la dejava por de ver tudo. Ou seja, a fila, o sea, a tan fila larga que não era. se via a fila tão longa que E não isso se era podia ver a fila. Isso era dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e Para chegar a noite. esse momento, é Para porque chegar já até esse esse momento é ministério porque ia já esse de ministério uma forma ia progressiva assim de uma até que forma chegou allí. progressiva até que chegou Agora, até a aí. bem-aventurança Agora, del a escolhido, bem-aventurança do escolhido, a de bem-aventurança um escogido de Deus de um hoje, escolhido de Deus hoje es que lo que el hermano Branham é vio que aquilo que o irmão Branham viu
E ele teve que ir embora, partir para a sexta dimensão, com isso no seu coração, sem falar disso, sem dizê-lo. E o escolhido, quando vê e entende, e pode identificar a obra da coluna de fogo hoje, esse filho ou filha de Deus está olhando e está vendo a coluna de fogo obrar, trabalhando, está ouvindo e vendo e recebendo o que o irmão Branham viu. E já quando está nessa etapa, onde, como foi ou aconteceu no tempo de Jesus, que já não andava publicamente, abertamente, mas sabiam que ele estava no meio do povo. E sabiam, os seus discípulos sabiam quem ele era. Eles, até mesmo nesse tempo de aperto, de perseguição, eles tiveram já no seu ser a revelação de quem era Jesus. Eles já tinham isso no seu ser. E eles aí, ou lá, se desparramaram, se espalharam, porque para esse tempo, todavia eles não tinham nascido de novo. Mas na segunda vinda do Senhor, foi prometido, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, foi prometido ou feita a promessa que esse grupo com percepção profética conheceria e teria esse conhecimento de quem é o Filho do Homem. E é o grupo que não deixaria sozinho. Não deixaria só, senão que estaria com ele ou junto com ele. E que o verbo, a palavra, mesmo que se lhe vá da sua vista ou dos olhos, vá dos olhos, ou sai dos olhos, eles sabem quem é. Quando o irmão Branham diz que escutariam a voz, é um tempo onde o aperto, a perseguição estaria se apertando, ficando forte, ou seja, já numa escala bem apertada para os filhos de Deus, bastante apertada para os filhos de Deus. E o povo, como está sendo preparado neste tempo final, é o tempo onde eles porão em ação essa fé e revelação que estiveram recebendo. A porão em ação, porque em um momento e em um tempo de aperto, de perseguição, vão pôr em prática aquilo que aprenderam. Porque quando uma pessoa pega as partes teóricas de alguma matéria ou disciplina, quando é um ofício, algum ofício ou uma profissão, as que têm a ver, as partes que têm a ver com algo prático, com a prática, e pôr em ação diante, na frente do mestre, do professor, do tutor, aquilo que tu tens aprendido, vão já na parte, já vão para a parte prática, tangível, palpável, para demonstrar ao mestre que você entendeu isso, que na matéria ou na lição você recebeu e agora está demonstrando para ele, para o mestre, o professor, colocando toda essa aprendizagem de uma forma visível. A visão da carpa, da tenda, irmão Miguel,
é algo, é uma coisa que é tão grande, tão gloriosa, porque é feita, ou feito, ou seja, está sendo feito ou feita, e se continuará fazendo essa obra, a qual é feita pela coluna de fogo, o pilar de fogo. Mas ao mesmo tempo é tão simples e tão simples que então a grandeza que algumas pessoas estão esperando que se cumpra no meio da igreja, no cumprimento da visão da carpa, ao ser simples, lhe passará em branco, despercebido, mas para os escolhidos de Deus, aí sim que eles dirão ou falarão, isto é o que tu prometeste, e eu estou vendo isso, e eu estou crendo nisto, e eu estou recebendo isto. E para eles, é que quando se colocar em provação ou em prova, essa fé que eles têm recebido e essa revelação, aí eles sairão com perfeição, com excelência, porque foram bons estudantes. E agora se põe em prática tudo. Quando alguém não está atento ao mestre, ao tutor, ou falta nas aulas, porque, como dizemos aqui, ele é meio vago, ele não vai para as aulas, ele fica, quando se faz o exame, fica faltando aulas. Na prática, aí está tudo perdido e vai começar a fazer perguntas: como é que se faz isto aqui? Por exemplo, se é um eletricista que está se formando em eletricidade, graduação, e o exame que ele vai fazer é uma prática, e ele não ficou atento, e ele pega um receptáculo, ele pega um disjuntor, pega uma lâmpada, pega um interruptor, e pega o cabo da corrente que está viva, que está suposto a colocá-lo no lugar adequado para que essa lâmpada acenda, e ele coloca no lugar errado. O que é que ele faz? Ele queima a lâmpada e faz um curto-circuito, provoca um curto-circuito. Isso é quando o ministro coloca a palavra mal, ou de uma forma má, e ele funde essa pessoa que está escutando, ele queima essa pessoa. Essa palavra que vem invertida, porque está colocando o polo positivo no polo negativo, o que ele faz é que o eletrocuta. Fica tosquiado, queimado, porque não está colocando os polos direitos. Não está colocando esse polo verdadeiro, esse positivo com o positivo. Agora, irmão Miguel, tudo isso, irmão Miguel, esteve se abrindo, está se abrindo. É por isso que você vê que eu não tenho falado, talvez, algumas coisas que já... O que falta é bem pouquinho para se falar e para abrir todo esse grande mistério. Mas tem coisas que tem que deixá-las quietinhas, porque assim como o anjo dizia para o irmão Branham, não digas isto, não o digas, e tu não vais dizer nada disto a respeito disso. Assim também ele falou comigo, Miguel. Ele me tem dito, me disse, não digas nada destas coisas, e é por isso que eu tenho sido, ou sou muito prudente nessa parte de não falar além do que me foi ordenado dizer. Porque o importante é que os escolhidos de Deus recebam essa fé de rápido, e o importante é que eles não percam a coluna de fogo, e que a sigam ela, e que aqueles que ainda não identificaram a coluna de fogo, antes que se feche essa porta, que a identifiquem, porque esse é o guia
no meio do povo, a coluna de fogo, a qual sempre tem operado através dos seus instrumentos. No dia de ontem, irmão Miguel, como tu me falaste, foi uma bênção muito grande a que Deus nos deu aí, e uma grande revelação aí, a qual Deus está nos abrindo cada vez mais e mais, nessa forma, desse jeito assim, bem simples, e explicando-a dessa forma, desse jeito, e dando a conhecer desse jeito, para que não haja lugar para dúvidas, nem uma pintinha de incredulidade, nem uma pintinha de dúvida, e que não haja nenhuma pergunta também não, senão que todas fiquem respondidas as perguntas. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, e te guarde, e sempre para mim é um privilégio, uma bênção te saudar. E continuar falando, parecia que tu estivesses ou estás aqui do meu lado, continuar falando contigo. E eu senti que tu estavas aqui, e continuei falando como se tu estivesses aqui do meu lado, Miguel. Assim, eu te sinto sempre assim, Miguel, do meu lado, e eu estou orando por ti, que Deus te mantenha sempre com esse olho profético que Deus dá a seus filhos, porque essa é a percepção profética, um olho profético em cada escolhido, é essa percepção profética para poder ver. Ele disse, oxalá, o Deus queira, ele fala assim, mas falando assim como da nossa forma de falar, oxalá que todo o povo seja profeta. É por isso que esse olho profético de cada escolhido, e também do teu, Miguel, ou seja, por esses binóculos, possas continuar vendo e possas continuar sendo de grande bênção para todos os filhos e filhas de Deus neste tempo final. Eu dou graças a Deus que, da mesma forma como Ele te colocou do lado desse poderoso arcanjo, eu dou graças a Deus que te colocou também do meu lado, e que tu és um fiel instrumento neste tempo final de todo esse labor, esse trabalho que fostes realizando, fazendo, e que agora neste tempo também tu estás realizando a favor do programa divino. E que tu não saias nem para um lado nem para o outro lado, senão que tu te mantenhas onde tu estás, alinhado, seguindo a arca do pacto, a coluna de fogo, tal como tu estás fazendo. E que Deus te continue usando grandiosamente, irmão Miguel, em todas essas reuniões também, que sempre tu tens ou fazes. E essa é a forma, como se dizia no sábado passado, é a forma onde se vê em todas as necessidades dos ministros e dos irmãos, porque assim tem sido, ou foi a comunicação entre os seres humanos, falando, ou seja, essas reuniões são de grande bênção. E quando eu posso ter a oportunidade de falar contigo e tu me permites falar, também aí estou contigo. E assim ter esse companheirismo uns com os outros. Bom, irmão Miguel, foi para mim uma bênção conversar contigo assim, através desse canal, e te dizer que vamos muito bem. Estamos andando muito bem, que tudo está sendo feito, realizado conforme a tudo o que esse poderoso arcanjo nos falou. E tudo o que estava escrito aí no livro da verdade, porque com o título de propriedade no meio da igreja, esse instrumento, como em uma mensagem ele diz ou fala que esse instrumento, com o título de propriedade, ou com esse livro já aberto, sabe quem são os redimidos? Quem são os que receberam redenção através ou por meio desse sacrifício na cruz do Calvário, no cumprimento da primeira vinda do Senhor. E ele sabe, esse instrumento sabe aos quais ele vai reclamar. Depois nós leremos isso, mas vê como que com o livro se sabe quem são os redimidos. Com o livro se sabe os quais a quem ele
Ele vem buscar, os chama pelos seus nomes. Nenhum deles se perderá, porque ele tem o livro. Portanto, ele sabe, com a sua mensagem, com a sua palavra, com aquilo que Deus nos está trazendo, essa voz faz o chamado, e esse que está escrito aí responde e sobe. Espiritualmente subiu a era da pedra angular, a dispensação do reino, e fisicamente, logo, brevemente, subiremos ao rápido para a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, que Deus te guarde, tu sabes que eu te amo, com amor divino de todo o coração. E a todos os ministros e a todos os irmãos também. Me saúdas toda a família lá da minha parte e a todos os irmãos lá onde tu estás. Deus te abençoe grandiosamente, irmão Miguel. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.